Olá, estamos de volta aqui com nossa leitura, os diálogos sobre o Dharma, a consciência do Dharma, do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Vamos agora iniciar com uma meditação neste parágrafo. De que maneira o Dharma incentiva a entrega ao fluxo universal e como essa confiança na ordem cósmica ajuda o homem a moldar seu destino e se conectar com um propósito maior de vida. Essa é uma pergunta excelente, porque o Dharma ele leva cada um de nós para que a gente esteja conectado com o nosso verdadeiro caminho, esse caminho de luz, esse caminho de conexão com o divino. Expandindo a nossa consciência, buscando essa entrega para que sejamos conduzidos pelo Paramatma, que é Deus localizado em nosso coração. E aí, com essa orientação, que comumente chamamos de intuição, nós vamos obtendo essa confiança de ouvir Deus e de, não diria atendê-lo, mas entender que Ele sabe melhor do que nós sobre nós mesmos. E Deus é onipotente, Ele tem potência, Ele tem ciência sobre tudo, passado, presente e futuro, e Ele tem presença. Então, se Ele é onipotente, onisciente, onipresente, consequentemente, vamos adquirindo essa confiança em Deus e nessa ordem divina que é programada pelo próprio Deus, dentro dessa programação da sua própria plataforma de moldar o destino de cada alma nesse corpo material e de se conectar com o propósito maior de cada um, que é justamente esse Dharma que é universal, que é eu sou uma alma e eu devo me conectar com Deus para servi-lo mais e melhor. Servi-lo no sentido de que tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu tenho consciência que eu devo ofertar a Deus e agradecer a Deus. O homem é chamado a deixar de lado o controle excessivo e a confiar que, alinhando-se à ordem cósmica, será guiado para onde precisa estar. Não se trata de passividade, mas de um ato de fé e aceitação de que o universo, em sua sabedoria infinita, sempre conduzirá o homem dármico na direção certa. Então, existe o Ho Oponopono, que é entrego, confio, aceito e agradeço, mas meu mestre espiritual diz que é o contrário. Confio, entrego, aceito e agradeço. Você não pode entregar nada a ninguém, nem muito menos a Deus, se você não confia em Deus. E essa forma de confiar é praticar a sua fé, é aceitar que Deus sabe sempre o melhor, é aceitar que Deus é sabedoria infinita e sempre conduzirá a nós a atingirmos a direção certa, custe o que custar, Deus está no controle e não nós. Viver conforme o Dharma é, portanto, participar conscientemente do grande processo da evolução do cosmos, reconhecendo que cada escolha, cada ação e cada pensamento tem poder de moldar não apenas o destino individual do homem, mas também o destino do mundo. Porque penso, logo existe. Então, eu penso em Deus, então eu vou coexistir com Deus, eu vou co-criar com Deus, eu vou estar nessa união, nessa relação com Deus, para que cada pensamento, cada ação e cada ato que eu faço, pensar, sentir e agir, seja direcionado para o agrado de Deus. Mas a gente não pensa nisso. A gente pensa que a gente vai agradar a nós, isso é egoísmo. Ou agradar o outro, agradar a família. Não, a gente tem que moldar o nosso destino para agradar a Deus. Ao se alinhar com essa força evolutiva, o homem encontra um propósito maior na sua vida e se conecta profundamente com o universo. Ele trilha com segurança o caminho para a autorrealização plena do seu potencial humano e espiritual. Por quê? Porque eu sou uma alma, eu não sou um corpo. E a partir do momento que eu sou uma alma, eu devo me realizar como alma dentro dessa plataforma material mesmo onde eu estou. Porque eu estou aqui, eu caí aqui, porque eu devo sair daqui. E aí Deus é tão sábio que ele também tem a sua potência externa, chamada de Yoga Maya, que foi criada por ele, e que ela serve a Deus para nos testar. E com esses testes, essas formas de testes e não de problemas, nós vamos adquirindo confiança em Deus e dizendo, eu sei o que eu estou fazendo porque Deus está no comando. E se as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, é porque Deus está aprovando.
Então, com essa profundidade de fé, com essa prática de fé, porque cada vez que eu pratico minha fé, eu confio mais em mim, e eu confio que Deus está em mim, e para isso eu preciso também de conhecimento, porque não adianta só ficar falando aleatoriamente se você não estuda, se você não tem um conhecimento acerca de Deus. E para que você se realize em Deus, você precisa buscar esse potencial espiritual, que é justamente esse lado espiritual tão esquecido e tão negligenciado por nós. E aí, dentro desse processo, nós vamos buscar essa reflexão do Dharma. Eu estou no meu Dharma, eu estou cumprindo o meu Dharma, as coisas estão saindo como devem ser realizadas, porque não é a minha vontade, não é a minha vontade, não é o meu gosto, e sim o gosto superior, o gosto que nos leva ao entendimento de Deus, do absoluto. E o que é que tudo isso tem a ver com Dharma? Sabemos que o sol evapora as águas do mar e as armazena em nuvem, para em seguida distribuí-las na forma de chuva. Pelo desejo da providência, essas águas caem na superfície e conseguem se filtrar pelos espaços vazios entre as rochas, formando assim um lençol freático. Com o tempo, quando o lençol freático fica suficientemente cheio, cria-se um olho d'água, o qual se transforma numa nascente. A nascente, então, dá origem a um novo rio, que por sua vez terá que vencer vários obstáculos até se reencontrar com o mar. É por isso que o Dharma do rio é buscar o oceano, e não importa as barreiras, os obstáculos e as dificuldades, irão surgir em sua frente. Nada o fará desistir. Mesmo que tenha que mudar o curso de suas águas, ele continuará determinado a buscar o oceano. E somente quando conseguir alcançar seu objetivo de se encontrar e se vincular ao oceano, quando o rio passar a fazer parte de uma existência incomensurável, todos os seus problemas se acabarão. Isso é do livro de Bondade como Estilo de Vida, capítulo 3, do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Então, aqui ele quer mostrar que tudo tem um destino neste mundo. O sol evapora as águas do mar, as águas armazenam as nuvens formam as chuvas caem, as águas caem na superfície, se infiltram nos espaços, vai se filtrando entre as rochas, cria o lençol freático jorra um olho d'água, o olho d'água vai jorrando, criando um rio, esse rio ele vai em direção ao mar, e assim somos nós. Nós também podemos estar dentro desse diálogo aqui, dessa performance aqui amorosa que o meu mestre espiritual escreveu. Por que ele escreveu isso? Porque tudo trilha com segurança o caminho para a realização plena do seu potencial humano e espiritual. Todos têm seu Dharma, a nuvem, o rio, o olho d'água, o oceano, tudo que Deus criou. Nós fomos criados por Deus, ou você acha que foi você que criou você? Então, a partir do momento que nós também somos criaturas divinas, alminhas de Deus, nós também devemos buscar a nossa missão e agradar a Deus, porque o sol, a chuva, as águas, os rios, as rochas, os olhos d'água, o olho d'água, o lençol freático, o olho d'água, né? O lençol freático vem primeiro, o olho d'água depois, a nascente, o rio, um novo rio, até encontrar o mar. Tudo isso é Dharma das coisas que foram criadas pelo Criador, pelo Supremo. E assim devemos ter o nosso Dharma para agradar a Deus, porque toda a natureza, tudo que foi criado tem o objetivo de estar agradando a Deus, porque nós devemos agradar ao nosso Pai maior, ao nosso Criador. E todas as coisas que Ele criou não são nossas, são apenas temporárias. E aproveitar essa temporariedade aqui na Terra, no mundo material, para que a gente possa desenvolver essa consciência de Deus, essa consciência amorosa, e agradecer a Deus todos os dias, todas as horas e segundos, por estarmos vivos, respirando, coração batendo. Né? Nesse momento eu estou aqui falando, mas tem vários órgãos meus aqui dentro do meu sistema funcionando pela ordem divina.
Há alguma referência absoluta que define o que é Dharma ou o que é a Dharma? Então, o que é missão e o que não é missão? Dharma é minha missão e a Dharma seria o caminho oposto à minha missão. No Srimad Bhagavatam, a resposta a esta pergunta, quando há informação que o próprio Senhor transmitiu os ensinamentos sagrados dos Vedas ao Senhor Brahma de dentro do seu coração. Antes da criação do universo, somente o Senhor, o mestre de todos, existia. Foi ele, portanto, que instruiu Brahma sobre o conhecimento védico. O doutor de poder forneceu-lhe os ingredientes necessários para que ele realizasse a criação material. Está declarado: Dharma, ou leis universais, podem ser estabelecidas unicamente pelo Senhor Supremo, o Senhor. Então, Deus dá a cada um segundo vossas obras. Jesus já diz isso, né? Na Bíblia, ele deixou esse ensinamento. Então, o Dharma, as leis universais, podem ser estabelecidas unicamente por Deus, por Bhagavan. Bhagavan significa a pessoa suprema na filosofia védica. Então, quando a gente lê essa citação do Srimad Bhagavatam e vê que mostra que tudo tem um Dharma, que Bhagavan, a pessoa suprema, ele cria essas leis, ele orienta as almas, ele orientou Arjuna na batalha de Kurukshetra, no Bhagavad Gita, ele criou esse diálogo, essa canção dele próprio, para nos guiar e fazer com que nós possamos obter a nossa elevação espiritual e a nossa expansão de consciência, para que a gente possa cada dia mais exercer mais e melhor esse Dharma e oferecer esse Dharma a Deus, a Krishna, ao Supremo, a Bhagavan, a pessoa suprema. O significado de Dharma, segundo os Vedas, a filosofia Vedanta da Índia, é profundo e multifacetado, representando a ordem cósmica e social que sustenta a vida e o universo. O Dharma é visto como a espinha dorsal da cultura e filosofia védica. Portanto, mais do que aprender a um conjunto de regras ou deveres, a pessoa dhármica, que segue o seu Dharma, adota um estilo de vida que integra moralidade, responsabilidade social, desenvolvimento espiritual e, de certa maneira, alguns rituais. Então, são as sadhanas espirituais. Que você, praticando suas sadhanas espirituais, você também vai estar agradando a Deus, porque você vai estar se fortalecendo espiritualmente. Como o Dharma é a essência da existência e da ordem universal, a pessoa dhármica não apenas alcança a harmonia em sua vida individual, mas também contribui indiretamente para a ordem e o equilíbrio do cosmos. Por quê? Porque eu estando bem, eu estando em paz, eu estando em santosha, essa felicidade em Deus, essa autossatisfação em Deus, eu posso contribuir com Deus para ajudar esse planeta a ficar melhor, ajudar meus irmãos espirituais, as minhas alminhas amigas, a ficarem melhores, a buscar essa consciência, a tornar uma sociedade melhor, uma sociedade mais espiritualizada. É dito que uma pessoa dhármica atrai não apenas a sua própria prosperidade e felicidade, mas também ajuda a promover a prosperidade e a felicidade do mundo, porque é um conjunto de regras e regulações que nós vamos praticando conosco, nós vamos nos elevando e nós vamos buscando essa elevação conjuntamente, desejando que o outro também se eleve, porque que adianta eu me elevar, eu ter a minha consciência espiritual, minha consciência dhármica, se eu não ajudo as outras pessoas, se eu só quero para mim. Isso também é egoísmo. E não é isso que se fala aqui. O Dharma não está trabalhando com o egoísmo, o Dharma está trabalhando com a comunhão, a socialização, a busca da irmandade a cada dia, a cada hora, a cada minuto e segundo. Por que segundo? Porque todo momento é momento de estarmos em consciência de Deus, e essa consciência dhármica de Deus, na minha missão de alma, daquilo que eu vim fazer aqui, ela precisa estar alinhada. Então, muitas vezes as pessoas reclamam de prosperidade, que não tem prosperidade, que nada que faz dá certo, porque está desalinhado com o seu Dharma. Não está dentro do seu Dharma, não está pensando, agindo em consciência de Deus dharmicamente, na sua missão de alma, aqui agora, nesse mundo material, neste corpo material, como eu já falei.
O Dharma destrói, o Dharma destruído destrói, e o Dharma protegido protege. Portanto, para que o Dharma não destrua, ele não deve ser destruído. Isso está na escritura sagrada védica chamada de Manu Smriti. A ideia nessa citação é que, alinhada ao Dharma, ou ao poder que governa o cosmos, a pessoa passa a viver sem ansiedade ao receber sua proteção e força, porque Deus está no comando. Por outro lado, desalinhada ao Dharma, ela tem que se deparar com as consequências kármicas. Então, se você não se alinha ao seu Dharma, você vai ficar rodando no seu karma. Ali, ó, igual a um ventilador que fica rodando, e você não chega a nenhum lugar. Por quê? Porque você está desalinhado com sua missão de vida, de alma. Por outro lado, desalinhada ao Dharma, ela tem que se deparar com as consciências do karma, que são as ações que precisam ser purificadas. Nesse caso, ela permanece atada às leis estritas da natureza e vive em vão, e não cumpre com o objetivo da vida humana, que é servir a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse processo, o Dharma, ele vem para construir, não para destruir. Agora, quando a gente vem e traz um karma pesado, reações passadas e presentes, por exemplo, karma, ele está toda hora agindo. Se eu aqui começar a falar grosseiramente, se eu começar a ler e traduzir de acordo com minha mente, que ainda não é capacitada para falar o que o meu mestre espiritual escreve aqui no livro, começar a inventar, a criar, eu estou construindo um novo karma para mim. Então, esse serviço que eu estou fazendo aqui, de leitura meditativa, do meu mestre espiritual do livro, Diálogo sobre o Dharma, a lei que rege o universo e a ética de cada um, vai para o beleléu. Desculpa aqui a palavra popular. Não, a gente tem que agir em consciência de Deus. A gente tem que estar alinhada ao Dharma. A gente tem que estar alinhada à nossa divindade, que é justamente eu sou uma alma e não um corpo, e por isso eu devo agir como uma alma dentro desse corpo. E aí, quando eu estou agindo dentro do meu Dharma, eu atraio não apenas a minha própria prosperidade, isso significa prosperidade em todos os sentidos, e a felicidade, mas também ajuda a promover a prosperidade e a felicidade do mundo, porque vai estar tudo em comunhão. Eu me alinho com o meu Dharma, fulano se alinha com o Dharma dele, e assim vai nessa sucessão. E aí a gente vai criando essa cadeia, essa associação, essa benevolência aqui nesse mundo material, que por estar demais contaminado por conta nossa mesmo. Esse mundo foi criado puro, mas aí a gente vem para cá, traz os karmas de vida passada, se junta com os karmas de vida presente, e o Dharma vai novamente para Cucuia, novamente outra palavra popular. Eu falei Beleléu e agora Cucuia. Mais amorosamente falando, vamos nos ligar, ligar a luz, apertar a luz. Você está na escuridão, você acende o interruptor, você liga o interruptor, clique lá no interruptor, vai clarear. E quando clareia, tudo clareia, e Deus é luz, impessoalmente falando, como também Deus é uma pessoa, pessoalmente falando. E a partir desse momento, nós vamos estarmos alinhados com a nossa prosperidade, com a nossa saúde, com a nossa felicidade, com tudo. Não tem nada que não esteja alinhado. Quando nós estamos cumprindo o nosso Dharma e oferecendo como oferenda a Deus, ou seja, faça da sua vida uma oferenda a Deus e ofereça a Deus tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você dá, tudo que você recebe, toda a prosperidade material que chega na sua vida, tudo é Deus. Não existe nada que não tenha Deus. Em nada, nem nesse mundo material, em nenhum desses outros mundos, desses planetas celestiais, desses universos, multiversos e por aí se vai. Eu sou Ana Cláudia Chandra, diálogo sobre o Dharma, a lei que rege o universo e a ética do Dharma de cada um, porque o Dharma também é regido pela ética. A ética é o próprio Deus, que tem suas regras e regulações dentro da veracidade da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que a gente se liberte
desta ilusão, a gente precisa estar dentro da nossa verdade, dentro da verdade do Dharma, dentro da verdade acerca de Deus, do conhecimento acerca de Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, voltarei em breve com a continuidade da leitura do livro Diálogo sobre o Dharma, de Chandra Mukaswami, meu mestre espiritual, a partir do dia 10, 11 de março. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.